Eu trago para você hoje aqui, então, uma rotina para você tentar se organizar e para ter mais tempo para você e sair desse dia a dia corrido de mãe. Para isso, eu quero falar e eu vou falar para você que é mãe e ainda acumula uma profissão que provavelmente consome uma média aí de 8 horas do seu dia. E o que eu vou dizer aqui vale tanto para você se organizar no seu ambiente de trabalho como na sua vida pessoal, tá bom? Mas eu falo também para você que é mãe e se desdobra também entre as demandas de filhos que possivelmente podem estar em faixas etárias diferentes, o que isso também traz uma complexidade maior, né? Uma necessidade maior da nossa interação, nos demanda mais. E eu quero falar também para você que é mãe solo e para aquelas que também têm um parceiro ou uma parceira em casa. Enfim, tudo que eu vou trazer aqui nesse conteúdo é possível de ser utilizado por qualquer mãe que deseja mais organização e que deseja também conciliar com mais leveza as demandas da maternidade e as demandas das demais áreas da sua vida. Então, bora lá? Para começar, eu quero te convidar para se atentar para algumas armadilhas que podemos cair quando nos colocamos num movimento de se planejar ou de se organizar. A primeira delas é que planejamento bom é aquele planejamento que é executado. Então, é muito importante que você tenha em mente que esse plano que você vai fazer precisa ser possível de ser executado. Ou seja, seu dia tem 24 horas. Porém, provavelmente 1/3 desse montante você passa dormindo, o que te deixa aí umas 16 horas que seja possível de fazer algo, de você executar alguma coisa. Mas não caia na armadilha de planejar atividade para todas as 16 horas que você tem, porque o dia a dia não é tão cartesiano assim e você pode acabar se frustrando já na primeira tentativa de cumprir com um plano que você organizou. E o que é ruim disso é que frustra um dia, frustra no outro dia, você acaba desistindo de uma possibilidade de talvez se ajustar e tentar novamente. Outra armadilha que eu quero alertar aqui é que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Mas, Niara, o que você quer dizer com isso? E o que eu quero dizer é que quando nos organizamos através de uma rotina bem planejada e estruturada, o que buscamos na verdade é controlar tudo o que nós temos que fazer. Como mãe, quanto mais controle eu tenho, mais liberdade de ação eu percebo que eu tenho também. Mas será que isso é verdade? O que vocês acham? Rotina tem o seu valor sim, manter uma rotina, planejar a sua semana, colocar no tempo os seus afazeres, isso é importante e é importante também que a gente tenha isso em mente, mas imprevistos acontecem e geralmente quando eles acontecem eles são importantes e exigem uma ação imediata da nossa parte e nesses momentos, o que fazer com esse plano, não é verdade? Então eu peço aqui o seu cuidado para considerar a sua rotina como um norteador do seu dia e não como algo a ser cumprido a ferro e fogo do início ao fim, como você planejou, inclusive nas horas que você idealizou fazer a tarefa. Se você partir desse pressuposto de ter um dia a dia flexível para cumprir o que você se propõe a fazer, você vai executar as tarefas do seu dia com mais leveza. Então o convite aqui é para você trabalhar a flexibilidade, para que você só tenha a ganhar com esse movimento de tentar se organizar e se planejar. Mas e se algo inesperado acontece? O que fazer? Respira novamente e quantas vezes for necessário para você se acalmar e se conectar com um centramento maior. Se for possível, se recolha por alguns minutos e se acolha como você entender que você precisa.
Você pode ir ao banheiro, por exemplo, e ficar ali por alguns minutos, ou abre a janela e olha para o horizonte, ou você pode socar um travesseiro, sair caminhando, dar uma volta no quarteirão. O importante aqui é, se você precisa de um tempo para você, se dê esse tempinho, por poucos minutos, mas é importante você se recolher um pouco para entender o que está acontecendo. E nesse processo se observe, tente identificar que emoção que está te visitando nesse momento, porque entendendo o que está se passando com você, na sua mente e no seu corpo, você vai poder se conectar com o que você precisa para atender a esse acontecimento inesperado e agir, se o caso te exigir realmente uma ação de imediato. Faça o que precisa ser feito depois que você se acalmou e depois que você atendeu a essa demanda urgente, sem abafamento, olhe para a sua organização, para o seu plano, para as atividades que ficaram pendentes e replaneje. Replaneje, veja o que ainda dá para fazer nesse dia, ou jogue ela para os outros dias da sua semana. O importante é replanejar e não ficar ali remoendo o acontecido que te tirou do trajeto do que você planejou para o seu dia. Eu vou te dar um exemplo aqui meu, que aconteceu comigo. Com 2 anos, a Sofia foi para a escola, ali com 2 anos e meio, 2 anos e 4 meses. E nessa época eu ainda era do mundo corporativo, eu trabalhava numa empresa. E numa tarde, meu celular tocou no meio de uma reunião que era eu que estava conduzindo com clientes. Quando eu vi que era uma ligação da escola e da Sofia, imaginei que algo tinha acontecido ali, mas eu não imaginei que fosse algo tão grave. Mas também eu sei que a escola não liga à toa, não liga por causa de pouca coisa. Então eu pedi licença por alguns minutos e saí da sala, fui até ali de fora da sala para atender essa ligação. A Sofia tinha caído e estava machucada. Foi só isso que a escola me falou, mas pela forma como a escola pedia a minha presença, eu sabia que não tinha sido um tombinho bobo de criança ali, tinha algo mais, Mas pelo telefone eles não iriam me preocupar, então, mas nesse momento, nessa hora, eu ali parada na porta da sala, eu percebi que meu corpo começou a ficar trêmulo, um calor muito grande na região do meu peito, de repente subiu pro meu rosto, e aí eu fui pro banheiro mais próximo de onde eu estava, e a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu marido, pedindo que ele ligasse na escola para saber sobre o que tinha acontecido, Ele estava viajando a trabalho nesse dia, então o que ele podia fazer para me ajudar naquele momento era entender, saber um pouco mais do que tinha acontecido. E enquanto isso acontecia, eu me acalmava ali. Eu respirei, fiquei ali uns 5 minutos me acalmando, esperando o Carlos me retornar a ligação, E mesmo calma, apesar de ainda estar um pouco apreensiva, mas o fato dele me ligar e me trazer mais informações também me contribuiu para ter um pouco mais de calma. E como eu já estava mais centrada, eu resolvi pensar numa maneira mais assertiva de resolver, Porque o público dessa reunião que estava ali era um time de gestores de uma empresa cliente nossa, que morava em outra cidade, em outro estado, e eu tinha que pensar ali como me organizar, Voltei para a sala de reunião, expus a minha necessidade de me ausentar, porque minha filha tinha se machucado na escola, E a minha presença estava sendo solicitada ali naquele momento, porque meu marido também estava viajando, No entanto, ao mesmo tempo que eu comuniquei o que estava acontecendo, eu também já propus ali uma inversão de agenda, antecipando a discussão de 2 pautas que eles ainda iam discutir e que não precisava da minha presença, o que me daria aí umas 2 horas para eu ir até a Sofia e entender o que estava acontecendo e talvez, dependendo de como as coisas estariam ali, pensar em voltar, para terminar a minha reunião. Somente tive essa ideia porque eu respirei, me acalmei e me dei um tempo, alguns minutos, para poder pensar ou até mesmo para ficar comigo ali, No auge da emoção, provavelmente eu não teria pensado no que fazer, simplesmente teria ido lá, teria comunicado, teria saído e tudo bem também, as pessoas iriam entender, mas eu poderia ter agido diferente, poderia ter tratado um assunto de uma forma mais centrada, com menos emoção, No auge da emoção, o que acontece é que a gente acaba agindo muito por instinto e às vezes causamos até mais transtorno para nós mesmos. Bom, a Sofia caiu com o rosto
todo no chão. Pelo jeito das lesões ali, provavelmente ela tenha sido empurrada por algum coleguinha, porque o rosto dela estava todo esfolado e as mãozinhas estavam intactas. E a gente, quando vai cair, quando a gente percebe que a gente vai cair por causa de um tropeço, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é se defender com as mãos, né? E ela foi pega de surpresa, porque ela não usou a mãozinha ali para se defender e foi por isso que ela machucou muito o rosto, né? E além desses esfolados por toda a face dela, ela também tinha a boquinha toda ensanguentada, porque alguns dentinhos ali também tinham sido comprometidos, talvez tivessem batido no chão, ela mordeu também num pedacinho da língua. Bom, resumindo, todo o resto do meu dia foi com ela, primeiro atendendo o que ela precisava, cuidando dela. Fomos ao pediatra e logo em seguida fomos ao dentista para avaliar a questão do boquinha, dos dentinhos. E quando tudo isso terminou, quando ela já estava medicada, quando ela já estava assim, como que eu vou dizer, quando eu já estava calma também de perceber que não tinha acontecido nada de mais grave, né? Aí a adrenalina baixa, fomos para casa, dei um banho nela, dei uma mamadeira e a deixei deitadinha ali no colchão, na sala ali do apartamento onde eu morava, vendo TV, enquanto eu ia tomar o meu banho, né? E nesse momento, na hora que eu fui tomar o banho, foi a hora que eu me permiti realmente extravasar ali, descarregar, né? Naquele momento ali, depois de todas as providências tomadas, eu desmoronei mesmo, chorei bastante ali durante o banho. Foi o momento realmente em que eu descarreguei e eu precisava dar essa descarga, dessa carga emocional da tarde, né, que foi bem intensa. Saí do banho aliviada, mas também com o corpo exausto, né, e eu só queria cama. A Sofia nesse meio tempo adormeceu lá no colchãozinho, então eu peguei ela, levei para minha cama e nós duas dormimos ali até o outro dia. Quanto ao cliente, as pautas da tarde renderam trabalho e discussões, eles não ficaram com tempo perdido ali, e 2 dias depois eu fiz a minha reunião com eles lá na cidade deles. Então acabou que as coisas se organizaram, né? Tudo deu certo, no final tudo se ajeitou. Então o que é importante aqui é que você se planeje e de repente algo inesperado acontece e nessas horas a gente precisa saber o que fazer, né? E o que eu deixo aqui de uma pequena receitinha é, primeira coisa, respirar, se observar, se acalmar para agir depois, apagar o incêndio e aí depois você se organiza novamente, replaneja seu dia e também o possível impacto desse imprevisto aí na sua semana, tá bom? Então, voltando agora, né, quero falar um pouquinho mais, lembrar, na verdade, dessas duas armadilhas, né, pra gente ficar com elas bem em foco, né, porque é muito importante, isso é muito importante mesmo. Então, a primeira delas é o planejamento bom, que é o planejamento que é executado, e a segunda dela é que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Imprevistos acontecem e fazem parte, tá bom? Então, vamos agora ao passo a passo que eu utilizo para me organizar, né? Primeira coisa que eu fiz e que de vez em quando eu ainda retomo e refaço essa atividade é um dia qualquer que você estiver inspirada, você tire um tempo para você pensar numa adequação mais geral, né? O que eu quero dizer com isso? Pense nas atividades rotineiras, como por exemplo, levar e buscar as crianças na escola, no futebol, na natação, lavar e passar roupas, cozinhar, as idas ao supermercado. Então escreva numa folha ou num caderno essas atividades e em outra folha ali, parece próxima de você, você já faz ali, pega a folha, coloca ela na horizontal, parte ela em 7 colunas, como se cada uma dessas 7 colunas fossem cada um dia da semana, para você começar a ter uma visão do que você pretende organizar, né? Eu gosto do papel e do lápis, mas tudo bem também se você for mais digital, faça do seu jeito. Eu particularmente, eu ainda gosto do papel, eu gosto da agenda, eu ainda tenho a agenda de papel, gosto de anotar, gosto de riscar, gosto de escrever um ok, então esse é o meu jeito. Então, faça da forma como você entende que é bom para você, tá? Ao fazer isso, só de você já colocar no papel e já ter uma visão, você já vai observar e já vai se atentar a algumas oportunidades que você tem de otimizar e pode ser que você já otimize bastante coisas. Por exemplo, antes eu lavava roupa
e eu tinha uma passadeira que vinha na minha casa toda semana. Tá certo que quem lava a roupa não sou eu, é a máquina de lavar roupas, mas isso também exige tempo, porque você precisa, eu pelo menos eu separo as roupas coloridas das roupas brancas, roupa de cama, toalha, eu não lavo tudo de uma vez, né? E ainda tem as peças das crianças, que algumas delas precisam até de esfregar ali no bumbum ou na região do joelho, porque criança é assim, rola no chão, né? E o tempo também de, se você pensar em põe e tira a roupa do varal. Então é algo que é uma coisa que eu gosto. Se você perguntar se é uma tarefa da casa que eu gosto dessa questão de organizar as roupas, do lavar a roupa. Mas exige sim muito tempo nosso, né? E percebendo isso, eu já me organizei para fazer isso quinzenalmente. Mas o que eu precisei de me ajustar para isso? Simplesmente eu adequei a quantidade de cuecas, calcinhas e meias de toda a família para que eu pudesse pensar em lavar roupa só a cada 15 dias. Dessa forma, eu não só economizei tempo, como eu também economizei em dinheiro, porque a passadeira passou aí quinzenalmente. Economizei com sabão em pó, economizei energia, economizei água. Então, houve um ganho não só em tempo, como também financeiro, né? Outro exemplo também, eu cozinhava feijão para a semana. Hoje eu cozinho para 15 dias. Então eu tenho 15 vasilhinhas pequenininhas, com a quantidade certinha de que a gente come aí 2 dias, né? Na verdade eu não tenho 15, eu tenho 7, porque eu uso elas, uma latinha de feijão dá para nós para 2 dias. E eu cozinho e já coloco nos 7 potinhos e levo no congelador. Então, porque também cozinhar feijão é algo também que demanda tempo, não é simplesmente, sei lá, pegar o feijão, colocar na panela de pressão e ligar o fogo. Você tem que catar, você tem que ver se não tem pedra, porque isso acontece. E eu sempre acho pedra ali no meio do feijão, né? Então também é uma atividade que dá para você fazer uma otimizada e ganhar um pouquinho de tempo, né? Supermercado, que já falei muito também em outros momentos, mas além de ser uma coisa que eu não gosto de fazer, eu também me otimizei nesse processo de supermercado. Aqui eu faço uma compra grande a cada 2 meses dos itens básicos, da parte grossa do supermercado, que é comida, limpeza e higiene. A comida que eu digo é arroz, feijão, açúcar, farinha, essas coisas, né? Então, isso também trouxe para mim um ganho não só de tempo, como também financeiro, porque pelo menos aqui na minha cidade existe esses hipermercados onde eles te dão a opção de vender no atacado ou no varejo, né? E quando você compra em uma quantidade maior, você consegue até pagar um preço menor nos itens que você está comprando ali. Então, também foi algo que trouxe um benefício para a minha família e para a minha vida, não só em tempo, como também financeiro, tá bom? E depois que você fez toda essa otimização, que você já pensou no que você pode fazer para se organizar ali, eu te convido para agora você olhar para essas atividades rotineiras e pensar assim, ó, o que é possível, além de otimizar, com relação à casa, né? Por exemplo, os afazeres da casa. Eu preciso lavar os banheiros todos os dias? Ou eu posso lavar o banheiro uma vez por semana ou 2 vezes por semana? Tenho mais de um banheiro em casa? Então aí começa a você também pensar em otimização do cuidar da casa, do como cuidar da casa, né? E isso vale até mesmo se você tem alguém que te ajuda em casa. Porque vale a pena você pensar nesse escalonamento das atividades da casa para que essa pessoa possa te apoiar mais com seus filhos. Por exemplo, que ela possa brincar com eles um pouco de manhã, antes de eles começarem a se organizar para ir para a escola. Que ela possa, por exemplo, levá-los à pracinha, caso tenha uma pracinha aí perto de você, ou um parquinho, esse tipo de coisa. Então vale a pena você pensar nessa possibilidade e até mesmo porque tendo alguém com eles não ficam na TV. Porque geralmente quando tem uma pessoa dentro de casa, que ela tem uma demanda para casa e você também pede para ela dar uma olhada nos filhos ali, geralmente os seus filhos eles vão ficar na TV. Eles ficam na TV se divertindo ali com um desenho para que a pessoa realmente tenha tempo, por exemplo, de lavar a louça ou fazer um almoço, né? Então, não tem como você exigir algo diferente disso se ela está acumulando essas 2 funções, né? E isso vale também para você, né? Se é você que faz as demandas da casa e ainda está com as crianças dentro de casa, como
ter um tempinho mais para você estar com elas, ou para você estar sozinha, ou para elas não estarem muito usufruindo de TV, tablets e celulares, né? Então, comece por essa otimização mais rotineira, avaliando dessa forma, né, cada atividade e pensando como otimizar de acordo com a sua realidade. Lembrando que aqui eu estou te dando o meu exemplo de como eu faço, mas para que te instigar a usar algo que eu estou te dizendo que possa valer para você, ou até mesmo de você instigar em usar a sua criatividade e pensar como fazer isso que se adeque à minha realidade, à sua realidade, tá bom? Depois que você fez essa parte de organização, né, do geralzão, aí eu vou te convidar para você avaliar quais dessas atividades outra pessoa pode fazer no seu lugar. A ida ao supermercado, por exemplo, meu marido ou a minha enteada que mora comigo, eles podem fazer isso no meu lugar. É possível também que eles me desafoguem com o leve trás das crianças na escola, por exemplo. Buscar não é tão fácil para eles, porque eles ainda eles trabalham no mundo corporativo e eles, nesse horário que elas saem da escola, eles estão trabalhando, mas levá-los, eles podem me ajudar nesse aspecto, certo? E é esse tipo de raciocínio que eu te convido para ter, né? E se você identifica algo, né? Acordar esse apoio com essas pessoas, isso é algo que pode te aliviar, não só em tempo como em estresse, em correria. Vizinhos com filhos que estudam na mesma escola também, e se vocês têm uma certa intimidade, também é uma opção de organização que pode beneficiar a todos, inclusive com o valor do combustível, né? Até nesse aspecto é algo que se ganha também financeiramente, né? Eu não tenho dúvidas que você aqui vai conseguir ganhar tempo já nesse primeiro passo que eu estou te dizendo aqui de organização. É bacana também você ter uma visão geral de uma maneira visual. Talvez colocar essa organização num calendário mensal, escrito, que possa ficar visível, seja uma boa opção. Talvez uma cartolina. Uma cliente minha, por exemplo, ela fez isso com post-it. Ela colou post-its ali na parede da cozinha dela, para ela não esquecer. Hoje ela não usa esse artifício mais, porque toda essa organização já está na cabeça dela. Mas é uma dica de te ajudar a se manter nesse processo, né? Nessa busca por se planejar melhor. Fechamos assim então um planejamento macro do que é rotineiro. Agora então nós vamos partir para um planejamento semanal, né? Aos domingos eu reservo um tempo para eu pensar na minha semana. E eu já começo a escrever desde já numa folha o que me vem à mente que eu preciso fazer nessa semana. Geralmente aqui também eu sou bem processual e eu penso numa ordem. É assim que eu funciono, né? Então eu anoto primeiro as questões do meu trabalho, depois eu listo as demandas da minha casa e das minhas crianças e por último, mas não menos importante, eu escrevo aí as minhas demandas pessoais. Depois disso tudo anotado, eu verifico que verdadeiramente é prioritário para essa semana que vai começar. Lembrando aqui da primeira armadilha, que planejamento bom é planejamento executado, que seja possível de ser executado. Ou seja, então eu procuro ter poucas prioridades para a semana. Foco no que realmente é importante. Nesse momento no domingo também eu já penso em cardápio da semana e assim eu já faço a lista de carne, fruta, verdura que eu vou precisar e já mando direto e anoto essa lista direto no WhatsApp de um mercadinho próximo aqui da minha casa que além de me atender ainda me entrega tudo arrumadinho em casa já na segunda de manhã. Essa facilidade é muito bacana e eu tenho certeza que é possível de você pensar em algo nesse sentido onde você está, onde você mora. Bom, com as minhas prioridades da semana em mãos, né, eu avalio quais delas também alguém pode conduzir para mim, né? E esse seria aí o meu próximo passo. E o que é importante aqui também é avaliar
propor esse apoio para essa pessoa, acordar com essa pessoa, até mesmo antes de você tirar essa demanda do seu radar. Isso é muito importante, as coisas ficarem bem conversadas para que estejam alinhadas e que não aconteça contratempos aqui, dor de cabeça e estresse para ambas as partes, tá bom? Depois que você fez isso, eu já tenho agora uma lista de coisas que eu vou fazer, eu verifico os meus compromissos agendados, como por exemplo, consultas, dentista, para ter noção de tempo livre que eu tenho disponível, né? E aqui também vale uma observação. Tente marcar esses tipos de compromisso no mesmo dia. Por exemplo, a sexta-feira de manhã é um período que eu deixo para essas necessidades. Lógico que quando não se trata aí de um imprevisto, né? Um outro exemplo aqui, que uma mãe que trabalha no horário comercial, ela procura concentrar essas coisas, essas demandas de consulta, numa semana no meio do mês, porque é o período mais tranquilo para ela no trabalho e assim ela consegue negociar melhor essa saída dela, tá? Bom, depois que você pensou nessa questão, uma outra dica que eu gosto de dar aqui também é com relação a esportes, natação. Se você tem mais de um filho, procure colocá-los, por exemplo, se os dois vão fazer natação, coloque os dois no mesmo dia, com o mesmo horário, na mesma escola. São coisas também que trazem menos estresse para essa atividade do levar e buscar os seus filhos num compromisso extra casa, né, e extra escola, né? Se não é possível, meu filho quer fazer uma natação, mas o meu outro não quer fazer natação, ele já fez, ele não quer fazer mais, ele agora está na aula de inglês, procure também conciliar isso. Mas não vá conciliar, por exemplo, a aula de natação com a aula de inglês, se não são lugares muito próximos, aulas que começam no mesmo horário. Né? Procure ter uma folga, é possível de se organizar dessa forma, né? Eu vou deixar meu filho ali no inglês, que começa, por exemplo, às 19 horas, e às 19h10, por exemplo, dá tempo de eu chegar e levar o Miguel para natação, por exemplo. Teve uma época em que foi assim, né, a minha demanda. Então é uma outra observação que vale a pena a gente pensar nos compromissos que nós temos com os nossos filhos nesses horários aí agendados, né, nesses compromissos que a gente já tem pré-agendado para toda semana, né? Então, depois que eu reavaliei minha agenda, eu reviso novamente as minhas prioridades, depois que eu também já deleguei as que eu tinha para delegar. E quando eu tenho uma noção de tempo livre que eu tenho, acredite que quase sempre eu ainda corto alguma coisa, ou eu delego, ou eu ainda jogo alguma tarefa para uma semana onde eu possa ter mais tempo livre do que essa, por exemplo. Então, isso também é possível de acontecer e acontece muito comigo, tá bom? Então, feito isso, eu incluo, antes de tudo, o que eu vou fazer para mim, o que eu gosto, o que me faz feliz. Seria muito bom poder fazer isso todos os dias. Às vezes não dá, mas eu procuro fazer toda semana, por exemplo, tomar um café com alguém que eu gosto, que me nutre, que me abastece, um amigo, uma prima, um sobrinho, um afilhado, com a minha mãe, com o meu pai. Então, é bacana esse movimento. Às vezes eu convido o meu marido aqui, a gente sai no meio da tarde aqui, tá nós dois trabalhando, em vez da gente tomar um café aqui em casa mesmo, a gente sai um pouquinho, vai ali na cafeteria que tem aqui pertinho e toma um café. Então, eu gosto, isso me faz bem. Então, uma vez por semana é algo que eu faço questão de colocar na minha organização. E depois que eu fiz isso, eu distribuo as outras prioridades, as outras demandas nos dias da semana, procurando equalizar a carga dos afazeres no meu dia a dia, né? Tenho clientes que se harmonizam desse jeito dia a dia, deixando um tempo livre aí para imprevistos diariamente. Mas eu tenho uma cliente também que não gosta desse planejamento para o dia. Ela gosta de ter a lista do que ela precisa fazer na semana e aí ela gosta de ir fazendo e riscando a pendência, e assim ela funciona bem, né? Então cada um, como eu digo, cada um se organiza e executa o seu jeito de executar esse planejamento da forma que te faz bem, que faz mais sentido para você, né? Aqui eu deixo livre para você realmente pensar na forma adequada para você fazer. Eu só quero fazer mais um alerta aqui, cuidado com horários, colocar tempo
a hora para começar e para terminar uma tarefa, e isso pode te trazer a ansiedade para o contexto, e dessa forma um movimento que poderia estar te ajudando pode se tornar um chicotinho para você mesmo se martirizar aí um pouco mais e se frustrar, tá? Aqui, então, eu até considero aqui uma terceira armadilha, né? Que é aquele discurso do feito é melhor que perfeito. Não só em buscar a perfeição, mas entender que o feito é que é importante. Não importa o horário com que você conseguiu fazer aquela tarefa, né? Então, essa terceira armadilha, ela vale nesses dois conceitos, né? Deixar de buscar uma perfeição, né? E entender que o importante é fazer e não a hora que você fez, tá? Então, cuidado com essas questões de horário, né? Agora, pensando que tudo está esquematizado, o lance agora é entrar em campo e executar, começar a ver como vai funcionar esse planejamento no dia a dia, né? No início da semana. E para esse momento aqui eu te dou algumas sugestões, né? A primeira dela, eu te sugiro que você comece a fazer as tarefas, aquelas que te exigem menos tempo. Por que eu te falo isso? Porque é muito bom terminar o que se propõe de fazer. E dessa forma, você terminando aquelas que te exigem menos tempo, você vai se sentir mais produtiva e isso vai te motivar a seguir com o planejamento, né? Uma outra sugestão aqui também é faça algo que concretize essas acabativas que você vai fazendo ao longo do seu dia. Por exemplo, eu adoro riscar a folha onde eu tinha anotado tudo que eu tinha para fazer. E me faz muito bem riscar cada uma delas no final do dia. E eu risco com gosto, sabe? É bom você chegar lá e riscar, ou ticar, falar assim, nossa, pendência resolvida, né? Você pode fazer isso também, ou você pode pensar em algo de outro jeito que faça sentido para você. Posso te dar um outro exemplo aqui de uma outra cliente, né? Ela gosta de amassar o papel e jogar fora, né? E ela faz isso mesmo se ficou alguma tarefa para trás. Ela comemora o que ela fez e ponto final. Isso também vale um outro alerta aqui. Ficou uma tarefa pendente de fazer, ela não vai ficar se martirizando porque ela deixou de fazer uma. Ela anota a tarefa para o outro dia, ou para um outro dia da semana, ou para uma outra semana, e ela rasga o papel todos os dias com tudo que ela fez, né? E aqui eu termino com uma outra sugestão, né? Te sugerindo comemorar, né? Fazer um rito de acabativas, isso é muito bacana, porque isso nos conecta com o nosso poder de conseguir sim se organizar melhor, ser mais produtiva e sem ter que se matar no dia a dia. Se conecta com o seu poder de realização. Então, era isso que eu queria trazer para você, mas como eu trouxe muita informação, eu gostaria de encerrar aqui com uma retrospectiva do que falamos, né? Primeiramente, eu quero falar para você se atentar às armadilhas, né? Que planejamento bom é o planejamento executado, que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, vão acontecer imprevistos sim, né? E que feito é melhor do que perfeito. Essa para mim talvez seja até a mais importante de todas, né? Surgiu um imprevisto, o que fazer? Respirar e não pirar, se acolher, se acalmar, fazer o que tem que ser feito e depois se reorganizar sem sofrimento, né? E principais insights, né, sobre o planejamento semanal. Eu te sugiro você pensar em poucas prioridades, focar somente no que é importante, inclua tarefas que você vai fazer para você e que te dão prazer e comece a executar, a ticar aquelas atividades que são mais rápidas de serem feitas. E por fim, te convido para comemorar quando cada demanda for encerrada, riscando um papel, amassando um papel, ticando, seja lá como for.